Olá pessoal, beleza? Satisfação mais uma vez estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo Ulisses, sou professor de Química aqui no Gran Curso e hoje nós vamos lá comentar um pouco mais sobre essa matéria maravilhosa. Recomendo você prestar muita atenção nessas aulas iniciais, né? Apesar de ser, vamos dizer assim, um conteúdo que todos julgam ser o bicho-papão, não tem nada de complicado, não tem nada de difícil. É só olhar essas aulas iniciais que ela vai ser ou elas serão o embasamento para as outras aulas, beleza? Então vamos começar, vamos dar início ao trabalho? Dá uma olhadinha no slide aí pra gente começar. O que a gente vai falar hoje? Então hoje nós vamos falar do princípio da química, né? Vamos falar das transformações e das propriedades da matéria, que são fundamentais para o entendimento desse assunto. Isso aqui, ó, entender este assunto vai te dar plena capacidade de entender outros assuntos relacionados à química. Essa parte, nós chamamos de química geral, porque, como eu já disse, é um embasamento, é o fundamento para entender um pouco sobre a química. Então vamos começar, vamos lá, pessoal. Então, quando a gente começa a estudar a química, que é o que nós estamos fazendo agora, nós nos deparamos em conceituar esta disciplina. Então, o que é química, né? Bem, a definição mais utilizada pelos livros didáticos é a seguinte, olha só o que eu já destaquei aqui para você. É a ciência que estuda a estrutura da matéria, a composição, as propriedades dos diferentes materiais ou das diferentes matérias e as suas transformações. Então veja bem, na própria definição você já tem a ideia de que tem que saber o que são as propriedades, quais as suas aplicabilidades e o que são transformações. Então é isso que a gente vai pegar hoje. É isso que vai fazer você entender melhor um pouco mais essa matéria tão gostosa, beleza? Então vamos lá. O que são transformações e o que são propriedades? A palavra transformação já te traz uma ideia, já te traz um significado. Transformação, se você pegar um sinônimo de transformação, você já vai ter a ideia de que transformação significa mudança. Perfeito? Há uma modificação, uma alteração no material que eu estou estudando. Beleza? E quais são essas alterações? Vamos dar uma olhadinha? Olha aí no slide então, vamos lá. Então, já sabemos que temos que saber as transformações e as propriedades. Então, transformações e propriedades são conceitos que eu vou carregar até o final do curso. Isso tem que estar na minha mente sempre. Beleza? Tá aí então. Bem, então, como o próprio nome indica, transformação ou transformações são processos nos quais ocorrem mudanças com a matéria. Mas que tipo de mudança? Então, essa mudança, essa transformação pode formar ou não novos materiais. Correto? Se formar novos materiais, eu tenho uma transformação química. Se não formar novos materiais, eu tenho uma transformação física. Então olha aqui para mim, olha só como é simples a química. Olha como não tem mistério. A química só tem dois tipos de transformações, ou física ou química. Se não for uma, é a outra. Ponto final. Acabou. Ah, mas não tem discussão. Na química, toda ela, seja física ou química, química orgânica, química geral, eu só tenho dois tipos de transformações. Química e física. Química forma novos materiais. Física não forma novos materiais. Ponto final. Simples desse jeito. E aí você vai me perguntar, mas Eduardo, como eu vou na prática? Porque a química é uma ciência empírica, uma ciência prática. Como na prática eu vou saber, eu vou conseguir reconhecer se a transformação foi física ou foi química? Como olhando uma questão, lendo lá no dia da prova, eu vou falar assim, essa aqui é química. Não. Essa aqui é física. Como na prática? Então, primeiro, vamos entender isso. Eu sei que uma transformação é uma mudança. Show de bola, é isso mesmo. Como eu sei que ocorreu uma mudança? Vou dar um exemplo simples. Você está me assistindo agora e está vendo que eu tenho barba. Fantástico. Numa próxima aula, você assiste e eu apareço sem barba. Você fala assim, nossa, o professor Eduardo mudou. Como você percebeu essa mudança? Como você percebeu esta alteração? Você comparou uma aula com a outra. Você comparou uma aula anterior com uma aula posterior. É o mesmo raciocínio, é a mesma lógica. Eu sei que houve uma transformação, eu sei que houve uma mudança quando eu comparo o antes com o depois. Simples desse jeito.
Eu olhei antes, estava de um jeito. Eu olhei depois, está de jeito diferente, ou de uma forma diferente, houve uma transformação. Simples desse jeito. Mas vamos deixar isso claro para você que eu quero ver a sua aprovação. Olha aí o slide, vamos lá. Então, já sei disso das transformações. Show de bola com isso. Bem, então, quando ocorre a combustão de uma certa substância, essa substância não continua sendo ela mesma. Houve a formação de novas substâncias. As novas substâncias são diferentes das substâncias anteriores. Por isso que são novas. Beleza? Então, foi uma transformação química, novas substâncias. Agora, quando um material muda de estado de agregação, por exemplo, passa de sólido para líquido. Era sólido, passou a ser líquido. Daqui para cá, houve uma transformação? Houve uma mudança? Sim ou não? Com certeza houve uma transformação, houve uma mudança. Era sólido, rígido, passou a ser líquido, maleável. Então, consequentemente, também é uma transformação. Só que nesse caso, continua sendo o mesmo material. Por consequência, é uma transformação física. Então, olha só, olha aqui para mim. Tá vendo como não é difícil reconhecer? Como é fácil, como é tranquilo? Aí você vai falar, mas as provas, Eduardo, as provas aparecem das mais diversas maneiras tentando te confundir. Em cada videoaula, no final da videoaula, eu vou trazer alguns exercícios para você ver como é simples. E eu não vou trazer exercícios só de uma banca, eu vou variar, vou pegar de diversas bancas e de diversos cargos, perito, professor, técnico em química, para você perceber que não tem mistério. Tá certo? É só você ter essa ideia original, essa ideia de embasamento que nós estamos comentando agora. Toda transformação é mudança. Como eu sei da mudança? Olhando o antes e o depois. Ponto final. Beleza? Mas vamos dar mais informações. Vamos para o métier da área da química, que é isso que você quer. Olha aí o slide. Então eu já sei que transformação química forma novas substâncias, transformação física não forma novas substâncias, mas muda. Beleza, então. Então, em outras palavras, devemos analisar o processo total, não é isso? Olhar o início e o final do processo. Sendo que na química nós temos a nossa própria, vamos dizer assim, o nosso próprio métier, né? As nossas próprias palavras. O inicial numa reação eu chamo de reagente. O final numa reação eu chamo de produto. Tá aí, reagente e produto. Correto? Então o reagente sempre vai ser o início, Eduardo? Sim, o reagente sempre vai ser o início. O produto sempre vai ser o final? Sim, o produto sempre vai ser o final. É sempre assim. Então, né, eu tenho que avaliar o estado inicial e eu tenho que avaliar o estado final. Beleza, eu tenho que avaliar os reagentes e os produtos. Mas, na verdade, o que eu devo avaliar? O que eu devo avaliar para saber se houve ou não a formação de novas substâncias? Pergunto para você, pergunta fácil, pergunta simples, bem tranquila, tá certo? Açúcar é uma substância. Sal é uma outra substância. Beleza. São iguais? Não. É óbvio que não. No que eles são diferentes? Aí você vai falar, Eduardo, o sal é salgado, o açúcar é doce. Beleza, show de bola. Isso que você acabou de falar, que o sal é salgado e o açúcar é doce. O que você avaliou? Se você parar e pensar um pouquinho, você avaliou as características deste material. Só que na química a gente não fala características. Nós damos um nome particular. Nós chamamos de propriedades. As propriedades do açúcar são diferentes das propriedades do sal. Então agora eu já te dei a resposta. O que eu devo avaliar para saber se houve ou não a formação de novas substâncias? As propriedades. São elas que vão me dar a resposta se houve ou não a formação de novos materiais. Por quê? Olha aí o slide, olha lá, vou falar para você por quê. Por que eu devo avaliar exatamente essas propriedades? Exatamente porque os materiais diferentes possuem propriedades diferentes. Acabei de falar do açúcar e do sal. Mas vou pegar outro. Vamos lá. Vamos pegar outro. Vai que você não se convenceu. Então, peguemos outro. Vou pegar a água e o álcool. Os dois são líquidos. Beleza. São iguais? Não. Não são iguais.
né? O odor, o cheiro é diferente, né? Um entra em combustão, ou se você quiser pega fogo, o outro apaga o fogo. São substâncias diferentes, consequentemente, suas características, ou se você quiser, as suas propriedades são diferentes. É assim que no laboratório, por exemplo, eu reconheço se eu produzi um novo material. Eu tenho um material antigo com as suas propriedades. Faço uma reação, não sei ainda no final se ela foi física ou química. Como eu vou saber? Eu pego este material depois do processo e avalio as suas propriedades. Se houve mudança nas propriedades, consequentemente, formou-se uma nova substância. Se formou-se uma nova substância, a transformação foi química. Agora, se eu pego esse novo material, ou teoricamente um novo material, meço as propriedades e vejo, continua sendo as mesmas, não mudou nada. Então a transformação, possivelmente, foi uma transformação física. É assim que eu avalio. Eu avalio as propriedades. Aí vem a pergunta, quais propriedades eu tenho que avaliar, Eduardo? Aí a melhor resposta para isso é, depende. Depende do que, Eduardo? Depende do que você quer obter, aonde você quer chegar, o que você quer alcançar. Porque a matéria possui diversas propriedades. E são elas que eu vou listar agora para você ter uma noção de quando cair, quando for cobrado um assunto como esse, você falar, eu estou avaliando essa propriedade. É ela que vai me ajudar a reconhecer aqui. Tranquilo? Beleza? Então olha aí o slide para a gente continuar. Vamos lá. Então, eu sei que substâncias diferentes possuem propriedades diferentes. Então, isto é, se o processo for químico, as propriedades do material inicial, que a gente chama de reagente, não é isso? São diferentes das propriedades do material final, que a gente chama de produto. Correto? Beleza? Já se o processo for físico, não há formação de novos materiais, consequentemente, as propriedades do material não mudam, né? As propriedades continuam sendo as mesmas. Vou pegar um outro exemplo. Vamos lá, olha só. Imagina que você derreteu o gelo. Gelo é água no estado sólido. Você derreteu o gelo. Beleza. Houve uma transformação? Houve. Houve uma transformação. Era gelo, passou a ser água, mudou o estado de agregação. Mas formou nova substância? O novo material continua sendo inodoro, insípido e incolor? Continua. Então eu não formei um novo material. Se eu não formei um novo material, a transformação foi física. Simples desse jeito. Agora eu vou pegar um outro exemplo, né? Vou fazer pudim. Delícia. E aí eu vou fazer a calda do pudim. Para quem é hábil na culinária, sabe que a calda eu tenho que fazer a partir do açúcar. Eu pego o açúcar, coloco na panela, acendo o fogo, começo a mexer, derrete, tarará, tarará, tarará. Aí vai virar a calda do pudim. Mas vamos supor que eu esqueci a calda lá. Coloquei no fogo o açúcar, deixei ele derretendo e sei lá, fui mexer no WhatsApp. Se você deixar por muito tempo, o açúcar, ele queima. Ele fica um material rígido, escuro. Esse material rígido escuro, você já provou? Se você nunca provou, prove. Será que ele vai ter o mesmo gosto do açúcar? É claro que não. Então, nesse caso, houve uma transformação química. Tá certo? Mas vamos lá, quais são as propriedades que eu vou avaliar? Aqui eu dei alguns exemplos, eu já citei alguns exemplos, mas existem vários. E são esses vários exemplos que eu vou avaliar. Olha aí o slide, vamos lá então. Quais são as propriedades que eu devo avaliar, né, para saber se há ou não uma transformação físico-química? Então, que propriedades são essas que eu vou avaliar? Então, as propriedades da matéria são divididas basicamente em 3 tipos. Eu tenho as propriedades gerais, eu tenho as propriedades funcionais e eu tenho as propriedades específicas. Tá? O próprio nome eu acho que já é bem significativo. Geral engloba tudo. Específico é determinada ou para determinada substância, né? E funcionais está relacionado com a função do material. Mas vamos detalhar isso aí. O que eu tenho? As propriedades gerais, como eu já disse, são comuns a toda e qualquer espécie de matéria, né? Massa,
Toda matéria tem massa. Extensão, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade. Toda matéria tem isso. Então, é uma propriedade geral. E essas que eu acabei de falar são propriedades extensivas. Eduardo, o que é uma propriedade extensiva? Tá aí a resposta. São propriedades que dependem da quantidade. Então, massa depende da quantidade? Sim, ué. Claro, óbvio. 1 quilo é diferente de 100 gramas. Não tem nem o que discutir. Beleza? Então tá aí, essas são as propriedades gerais extensivas. Mas existem também as propriedades gerais intensivas, as quais independem da quantidade da substância. Por exemplo, temperatura e densidade. Se eu pegar um copo d'água e uma garrafa de 10 litros de água, a densidade da água continua sendo a mesma para garrafa e para o copo, por exemplo? Sim, continua sendo a mesma. Então não depende da quantidade, e sim do material. Essas são propriedades gerais intensivas. Tá certo? As propriedades funcionais, como eu comentei anteriormente, são propriedades observadas somente a determinados grupos, a determinadas funções. Tá certo? Beleza? Então, por exemplo, ácido é uma propriedade funcional, ou acidez, base ou basicidade. Quer ver um exemplo? Olha aqui para mim, ó. Uma propriedade funcional. Você sabe, você vive nesse planeta e você já provou, já degustou materiais ácidos. Limão, vinagre, enfim. Esses materiais ácidos, eles possuem um certo sabor, não é isso? Exatamente. Ácido possui sabor azedo. Eduardo, você está querendo falar para mim que todo ácido é azedo? Sim, eu estou querendo falar isso. Todo ácido é azedo. Todo ácido? Sim. Se você provou um material e ele teve um sabor azedo, ele é ácido. Ponto final. Já a base, tem alguma base nesse planeta que tenha sabor azedo? Não. A base já vai ter um outro sabor, que é diferente desse, porque depende da função. Tá? Só a título de curiosidade, as bases possuem sabor adstringente, que é aquele sabor constritor, quando você prova, a boca contrai. Exemplo clássico é o caju. Quando você come o caju, a boca contrai. Ou dá outro exemplo, para quem nunca provou caju, muito difícil, mas tem gente que não provou, banana verde. Se você come banana verde, a boca contrai. Tá certo? Isso é um sabor adstringente. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Então vamos tocar o barco para frente. Olha aí o slide, vamos lá. Então, propriedades funcionais depende da função. E temos também agora as propriedades específicas, que são elas que muito auxiliam no reconhecimento de determinados materiais. Tá aí, ó. As propriedades específicas são as propriedades organolépticas, físicas e químicas. E como eu já citei, as propriedades organolépticas, né, nome difícil, são aquelas relacionadas aos sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Tudo que eu citei até agora, tudo, foram propriedades organolépticas. Né? O sabor, o cheiro, né? Dá para reconhecer pela visão? Dá. Ouro e prata, por exemplo. Eu diferencio pela visão, não é provando. Ok? Tranquilo? Só que eu sei que nem tudo eu posso usar as propriedades organolépticas. Existem materiais que são tóxicos. Não é isso? Então eu uso as outras propriedades específicas, como é o caso das propriedades químicas e propriedades físicas. Qual a diferença? Basicamente, propriedade física é aquela passível de ser medida. Eu meço. Existe um instrumento que eu uso para medir. Exemplo, temperatura de fusão. Como que eu meço a temperatura de fusão? Usando um termômetro. Densidade. Eu uso um densímetro. Enfim, né? Existem outros materiais aí que existem outros equipamentos. Basicamente é isso. Eu meço. Já as propriedades químicas, elas estão relacionadas à estrutura. Aí essas eu tenho que ter um pouquinho mais, né, de aprofundamento no conhecimento químico. Tá certo? Vou dar um exemplo. Ácido. Ácido é qualquer composto que, em meio aquoso, ioniza como único íon cátion o íon hidrônio. Isso é uma propriedade química. Mas para deixar mais palatável para você, olha aí o slide que eu acho que vai te ajudar. Então, tá lá. As propriedades físicas são aquelas geradas pela análise de seu comportamento no processo físico. Análise, eu vou fazer uma medida, uma mensuração, como eu disse anteriormente.
tá certo? Já as propriedades químicas são propriedades, né, características de uma substância, quer dizer, está relacionado à sua estrutura, como eu acabei de falar, tá? Tranquilo? Bem, um organograma para facilitar isso que eu acabei de falar, tá aí, ó. Pronto. Então, as propriedades gerais, todo o corpo possui. Propriedades funcionais estão relacionadas a uma certa função orgânica. Propriedades específicas relacionadas ao sabor, medida ou à estrutura. Tranquilo? Show de bola? Bem tranquilo, né? Bem fácil. Você está vendo que não tem mistério nenhum. Então, sendo assim, o reconhecimento das transformações depende do reconhecimento das propriedades. Se a transformação for química, as propriedades alteram. Isto é, as propriedades iniciais são diferentes das finais. Se for física, as propriedades não alteram. As propriedades iniciais serão iguais às propriedades finais. Aí vem a pergunta, quais propriedades eu devo estudar? Então vou começar pelas propriedades físicas, que são aquelas que não alteram a matéria, que fica mais fácil de você ter uma percepção sobre isso. Então vamos lá. Transformações físicas, eu falo na mudança dos estados de agregação da matéria. E aqui, ó, eu quero destacar com você essa palavrinha aqui, ó. Isso vai te salvar. O que é agregar? Agregar é manter unido, junto. Se eu estou estudando a mudança nos estados de agregação, eu estou estudando a mudança como a matéria está unida. Aí eu pergunto, ó, pensa comigo, você é inteligente, eu sei que é. Sólido, líquido e gasoso, onde a matéria está mais agregada, mais unida, mais junta, mais compacta? No sólido. Pronto. Onde ela está mais afastada, mais desagregada, menos agregada? Gasoso. Acabou, você entendeu. Viu como é fácil? Viu como é tranquilo? Mas vamos trazer alguns diagramas para facilitar essa ideia. Olha aí o slide, vamos lá. Então, o que nós temos aí? Tá aí, ó. Do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, e os diversos nomes que aparecem para essas transformações. Beleza? Tranquilo? Ó, vou chamar a atenção para isso aqui, tá? Eduardo, liquefação é a mesma coisa que condensação? Não, não é a mesma coisa. E eu vou explicar, não se preocupe. Tá? O que está acontecendo aqui? Do sólido para o líquido, está ficando mais ou menos agregado? Menos agregado. Do líquido para o gás ou vapor, está ficando mais ou menos agregado? Menos agregado. O contrário é óbvio, está ficando mais agregado, mais unido, mais compacto. Correto? Perfeito isso, né? Tranquilo. Bem, então nesses processos é necessário entender realmente o que é a agregação, como eu acabei de falar para você. Então olha aí, ó. Do sólido para o líquido, do líquido gasoso, menos agregado. O contrário, mais agregado. Como isso acontece? Então, no sentido da esquerda para a direita, aqui ocorre ganho de energia. A matéria ganha energia e fica menos agregada. O contrário é óbvio, eu já disse tudo, contrário, fica com menos energia. Beleza? Isso tem um nome, Eduardo? Tem. Né? A gente chama de transformações endotérmicas e exotérmicas. Tá aí, ó, para você, ó. Então, diminui a aglomeração entre as partículas. Processo endotérmico ganhou energia. Aumenta a aglomeração, a agregação. Liquefação, solidificação, ressublimação. Processo exotérmico libera energia. Tá certo? Tranquilo? Só que a gente só avaliou a energia, né? Em outras palavras, algumas pessoas gostam de associar isso aqui à temperatura. Tá certo? Mais ou menos. Mas vamos colocar a temperatura. Então as pessoas gostam de associar isso à temperatura. Ficou com maior temperatura com menor temperatura. Só que a análise da mudança dos estados de agregação não dependem somente da temperatura, depende também da pressão. Tá certo? Então, nesse caso, nós temos que avaliar esse conjunto de pressão e temperatura para saber qual é o estado de agregação. Por quê, Eduardo? Simples, está aqui, ó. Porque eu falei anteriormente que vapor e gás são materiais diferentes. E para você perceber essa diferença de vapor e gás, você tem que avaliar a pressão e a temperatura de forma junta, unida, tá certo? Se você não avaliar de forma junta, unida, você não saberá se é gás ou vapor. Então, essa diferença
você vai perceber avaliando um conceito muito simples, chamado ponto crítico. O que vem a ser o ponto crítico? Ponto crítico é a temperatura mais alta que o líquido e o gás podem coexistir. Então, abaixo do ponto crítico, o material se comporta como vapor. Acima do ponto crítico, o material se comporta como gás. Basicamente é assim, ó. Um vapor, uma matéria no estado vapor, você pode retornar ela para o estado líquido, alterando apenas a temperatura. Já o gás não. Para você retornar ela para o estado líquido, você tem que alterar tanto a pressão quanto a temperatura, tá certo? Para isso ficar um pouquinho, talvez, mais palpável para você, eu vou colocar um gráfico indicando esse ponto crítico. Olha aí o slide, vamos lá. Então, nesse gráfico agora que eu vou colocar, vai indicar exatamente isso, ó, a influência da pressão e da temperatura. Os dois influenciam concomitantemente, ao mesmo tempo, né, o que é, né, ou como eles influenciam no caso da mudança de estado de agregação. Aqui está o ponto crítico. Então, acima dele, ó, acima do ponto crítico, tá aqui, deixa de ser vapor e passa a ser gás. Abaixo do ponto crítico, deixa de ser gás e passa a ser vapor. Então aqui a matéria está se comportando como gás. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Então já te dei várias informações e agora a gente vai condensar essas informações em exercícios. Como que as bancas cobram esse assunto? De uma forma muito simples, você vai perceber isso. Então olha os slides aí para a gente fazer alguns exercícios sobre este assunto aí. Vamos lá, ó. Então, eu tenho aqui o concurso para professor lá do estado do Rio de Janeiro, elaborado pela banca IDECAM. O que ela fala? Ele fala assim, em química, um fenômeno é caracterizado como físico ou transformação quando as moléculas das substâncias que por ele passam permanecem intactas. Transformação física. Embora existam muitos fenômenos físicos, em que mais interessa a química são as mudanças de estado físico, ó, mudanças do estado de agregação. Beleza? Tranquilo? Sobre tais mudanças, o que é uma mudança que a gente acabou de falar? É uma transformação. Então, analise, vamos analisar. Vamos lá. A diminuição da pressão atmosférica aumenta a temperatura de ebulição de um líquido puro. Ó, ele está relacionando temperatura e pressão, que nem a gente comentou. Tá certo? Beleza? Se eu diminuir a pressão, consequentemente a temperatura de ebulição diminui. Eduardo, você tem certeza? Olha aqui para mim, vou dar um exemplo. Pensa comigo. A nível do mar, vamos pegar lá a água, clássico. Nível do mar, água, ferve aqui temperatura 100 graus Celsius. Show de bola. Vou lá para o Pico Everest, 8.000 metros acima do nível do mar. Minha mão está até saindo da escala aqui porque está muito alto o Pico Everest. Lá no Pico Everest, a temperatura de ebulição da água vai ser 100 graus Celsius? Vai ser maior que 100? Não, vai ser menor que 100. Por quê? Diminuir a pressão atmosférica, nesse caso, a temperatura de ebulição diminui. Aqui ele falou que aumenta. Consequentemente, o item está equivocado. Olha aí o slide. Então, o item está errado. Beleza? Vamos para a próxima. No processo de solidificação, o que é solidificação que a gente viu? Passagem do líquido para o sólido, não é isso? Processo de solidificação de solução de cloreto de sódio, a temperatura se mantém constante. É uma mistura, ó, solução de cloreto de sódio, água e sal. Veremos posteriormente que em misturas as propriedades não são constantes. Então, errado de novo. Vamos pro próximo. Quando a pressão dos vapores de um líquido puro se iguala à pressão atmosférica, este líquido entra em ebulição. Corretíssimo. Acabamos de falar aqui no item 1 isso, ó. A pressão atmosférica interfere na temperatura de ebulição. Acabamos de falar. Beleza? Vamos pro próximo. Todos os gases por compressão podem ser liquefeitos. Errado. Acabei de falar isso. Tem que alterar a pressão e a temperatura. Não é somente a pressão. Errado. A passagem direta de uma substância do sólido para o gasoso, espontaneamente ou por aquecimento, denomina-se sublimação. Perfeito. Estão corretos 3 e 5. Então, qual a alternativa que eu tenho que escolher?
É a alternativa da letra D. Tá aí. Show de bola, bem tranquilo, bem fácil. Vamos ver outra, vamos ver outra. Você pode falar, não, isso foi fácil, né? Ou foi difícil. Mas vamos ver outra, ó. Concurso para bombeiro militar, né, de Santa Catarina. Então o que que eu tenho aí, ó? Uma transformação química, também designada por reação química, consiste numa transformação em que há a formação de novas substâncias, pois ocorre a alteração das propriedades características das substâncias iniciais, reagentes. Há transformações químicas que ocorrem por ação do calor, por ação da luz, por ação mecânica, por ação de corrente elétrica, e aí ele vai falando. Muitas transformações químicas podem ser facilmente detectadas pelos efeitos em que se observam mudança de cor, variação de temperatura, liberação de gás, formação de sólido, formação de chama, como exemplo de transformações químicas. Opa, então vamos lá. Combustão é uma transformação química? Sim. Azedar o leite é uma transformação química? Sim. Enferrujamento é uma transformação química? Sim. Fotossíntese é uma transformação química? Sim. Evaporação de uma substância? Transformação física. Mudança no estado de agregação. Já não é essa? Vamos lá. Letra B. Combustão de uma substância? Beleza. Azedar o leite? Já vi. Enferrujar o prego? Show de bola. Fotossíntese? Tá massa. Respiração? Entra oxigênio, sai CO2. Show. Confecção de alimentos? Opa! Então resposta correta, letra B de bola. Mas para desencargo de consciência. Letra C. Combustão? Beleza. Cair das folhas? Uma folha cair? Isso é uma transformação física? Forma nova substância? Cai folha e quando encontra o chão vira uma fruta? Não. Então, não é essa. Aquecer a água, pelo amor de Deus, aquecer a água, você está esquentando a água, deixou de ser água? Não. Então, realmente, a resposta correta é a letra B de bola. Tranquilo, senhoras e senhores? Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham ficado satisfeitos, espero que tenha ajudado, tá certo? Mas se houver dúvidas, não hesite, mande aqui para o nosso fórum de dúvidas que a gente responde, tá bom? Muito obrigado pela atenção, bons estudos e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Um abraço.